Oi, gente! Professora Sheila Monteiro, hoje a gente com Sociologia, capítulo 7. Saudade de vocês, vontade da gente discutir isso tudo aqui, né? Aqui, tá? Pessoalmente, assim, ó, tete a tete. Então, gente, Sociologia, capítulo 7. Cidadania, igualdade de oportunidades e construção contínua. Para a gente entender esse processo de cidadania, num primeiro momento a gente vai entender esse processo de ser cidadão, de ser sujeito, de ser cidadão, indivíduo. A partir desse processo de ser cidadão, sujeito, indivíduo, esse sujeito vai à sociedade, né? E aí tem esse processo de tornar-se cidadão, de estar junto no coletivo, nesses processos de comunidade em si, de socialização. Mas etimologicamente falando, que a etimologia é o estudo, a origem e estudo das palavras, acho interessante, penso que é interessante a gente trabalhar com essa origem, até mesmo para a gente entender o processo de ser cidadão, né? Não só o sujeito no mundo ou o sujeito nesse processo de agrupamento social, mas o processo de tornar-se cidadão, não só o sujeito, o indivíduo que nasceu e num dado momento vai ter o seu RG, o seu CPF, mas esse processo de tornar-se cidadão, ser cidadão. Então, etimologicamente, a gente traz dois conceitos importantes para a etimologia, que é qualidade, condição, dignidade do indivíduo ou cidadão. No segundo momento, ele diz-se do conjunto de direitos e deveres do cidadão. Então, etimologicamente, tornar-me, a questão da cidadania é a condição e dignidade desse indivíduo, ok? A qualidade que eu dou a ele, indivíduo, de viver, e diz-se, no segundo momento, o conjunto de direitos e deveres do cidadão. E quando a gente fala de conjunto de direitos e deveres do cidadão, eu vou lembrar que direito é tudo aquilo que me cabe, ao que me cabe receber, e dever ao que me cabe acatar, ao que me cabe fazer, executar. Por exemplo, votar é um dever de cidadania, ok? Então eu tenho, num primeiro momento, a cidadania como uma condição e uma dignidade desse indivíduo, ok? E ao conjunto, no segundo momento, ao conjunto, ao que vai permear direitos e deveres desse cidadão. Então, estar no mundo, cabe a mim uma qualidade enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Qual é essa qualidade e a condição de uma dignidade desse indivíduo cidadão? E diz também aos meus direitos e deveres. Vamos colocar um conluio, uma necessidade, não só vem a mim, ao que me cabe como de direito, mas também ao que são os meus deveres, as minhas obrigações. Haja visto que nós somos livres para a gente fazer qualquer coisa. O que vai cercear a nossa liberdade são feitos a partir das nossas escolhas. A partir do momento em que o sujeito faz escolhas, ele tem que lembrar que cabe a ele o direito. Ele tem o direito de ir e vir, mas ele também tem o dever. Eu posso fazer, é lícito que eu faça todas as coisas, eu tenho que lembrar que cabe a mim acatar regras, normas, leis sociais, para que eu não tenha o meu direito de ir e vir cerceado ou negado. E aí eu me torne à margem da sociedade, ou seja, marginal. Nesse sentido, ok, gente? Então, votar é um dever de cidadania. Partindo ainda desse princípio da sociologia, a gente vai ter três nomes da própria filosofia que pensam o cidadão. Então, em sociologia, a gente tem filósofos que também pensaram o social, que trazem a ideia do pensamento social, ok? Da sociologia enquanto cidadão. A gente vai ter o Hobbes, o Thomas Hobbes, defensor do absolutismo, o poder do Estado sobre o cidadão, ok? A gente vai ter o John Locke, ele é defensor do liberalismo com ideias de ética e política econômica da burguesia em oposição à nobreza feudal. É dele a teoria da tábula rasa. A gente vai ver ele em filosofia
agora na aula dessa semana, mas a gente já está dando um spoilerzinho, não está no material de vocês do capítulo 7, mas eu quis fazer um adendo aqui para a gente poder trabalhar melhor. E o Rousseau, que é o defensor da teoria do estado de natureza, a ideia do bom selvagem, em que o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. Mas em toda parte, ou em algum momento, ele vai encontrar-se acorrentado. A ideia do bom selvagem a gente vai falar bastante em filosofia, tá? Talvez a gente ainda volta aqui, acho que no final a gente ainda vai voltar. Mas esses nomes são muito importantes, tanto em filosofia quanto em sociologia, para o pensamento da cidadania, para se pensar esse cidadão, para se pensar em como esse cidadão se inscreve na sociedade. Esse é o processo de cidadania, não só uma ideia de se nascer e jogar o ser humano no mundo, né? Como a gente não vê aqui na humanidade, a gente não vê pessoas assim, a gente não vê a pessoa que nasce tá jogada no mundo. Então, esse processo de cidadania é muito mais do que um nascimento do sujeito, mas é essa construção de ser cidadão. Essa conscientização de, num primeiro momento, como a gente viu no primeiro slide, qualidade e condição de dignidade do indivíduo ou cidadão, e 2, esse conluio, esse conjunto do que é meu direito e meu dever, ok? Cabe a mim muitas coisas? Sim. É meu direito? Vou em prol dele? Sim. Mas quais são os meus deveres em contrapartida? Ok? Então aí entra esse processo também de liberdade. É lícito que eu faça todas as coisas? Sim, é lícito. Agora, a partir do momento em que eu faço as minhas escolhas, eu tenho delas as consequências. Isso mesmo, isso aí que vocês estão falando tudo. Consequências. Gostou, né, Adriana? Eu e a minha mãe. Maravilhoso mundo de Bob. Maravilhoso mundo de Sheila. Quem viu o desenho? Adorava. Eu acompanhava junto com os meus irmãos. Que eu sou mais velha, óbvio. Então, gente, vamos lá. Já na modernidade, o nome cidadania plena se dá a partir de Thomas Marshall, né? O Marshall. Que descreve a extensão do direito civil. Isso a gente vai encontrar no capítulo 7, página 133. O Marshall ele vai falar que a cidadania plena existe quando os seguintes direitos são garantidos. Então, mais do que fazer nascer um sujeito, um indivíduo, não vamos falar de sujeito lembra psicanálise, mas enfim, vamos usar uma nomenclatura. Mais do que nascer uma pessoa, um indivíduo, para que ele torne-se cidadão, para que ele entenda essa condição de cidadania, eu preciso que exista direitos específicos que devem ser garantidos a essa pessoa. Então, a primeira condição é a condição de liberdade civil. Todos nós nascemos livres, né? Quando a gente volta aqui para o Rousseau fala da teoria do estado de natureza, o bom selvagem. Esse estado de natureza é o que dá para a gente essa condição de liberdade civil. Nós nascemos livres, há uma liberdade no corpo, em tudo, ok? Nós vamos ter direito de propriedade e justiça. É o que deveria, né? Enfim, a questão do direito de propriedade e justiça. Eu gostaria muito de não rir diante dessas condições, mas é impossível, né? E eu gosto desses xistes, dessas brincadeiras que eu faço, porque faz a gente repensar a leitura, né? A leitura do que a gente está, nesse momento, se deparando. Em tudo, inclusive no momento atual, né? Nesse topo da pirâmide aí que não está sofrendo nada. E se está sofrendo, está com medo do dinheiro, meu bem, você não faz parte do topo. Pode ter certeza que você não faz. Então, isso já é um choque de realidade, um dado de realidade que a gente precisa ter, né? Né, Adri? Desse jeito. Então, liberdade civil, direito de propriedade e justiça,
liberdades individuais de pensamento e de expressão. Essa liberdade civil me garante o direito de propriedade e justiça. Eu não posso sair por aí, né, assentando tudo. Tem umas coisas aí que são lícitas também, desde que você vá preparar a terra e tudo. Não vou entrar aqui, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Né? Vamos fazer essa terra produtiva? Ok, tá tudo certo. Você não pode ir lá, né, enfim, fincar as estacas como antigamente, não pode. Mas o direito de propriedade e justiça, liberdades individuais de pensamento e de expressão. Somos livres para a gente poder expressar, desde que essa liberdade não venha inferir, né, e atrapalhar a liberdade alheia e tudo mais. Então, 2 é a liberdade política. Então, eu tenho liberdade civil e eu tenho liberdade política. O que que me faz político? O que que me faz político? O que que me faz ter liberdade política? A condição de viver no mundo. Lembra de Aristóteles em filosofia, quando ele fala que o homem, para fazer política, ele primeiro teria que ser o quê? Um cidadão ético. Lembra que a gente falou de diferente da ética como a terceira premissa da filosofia? Então, a gente vai aí entre meios. E aí o que acontece? Liberdade política é esse cidadão participar enquanto indivíduo no exercício do poder político, tanto como eleitor quanto como algum cargo político. Odeio política, Sheila, não suporto política. Gosto de ler? Gosto de ler? Tem que ler. Ah, não gosto. Vai ler história, assistir as aulas da Raquel, assistir as aulas de geopolítica com Ed Show, as aulas de sociologia, vai entre meios, vai fazer leitura, e aí você pode até não gostar de política, mas você é um cara, um cidadão que lê. E aí não é qualquer um que vai te enganar. Ok? E aí não precisa ter muito medo na hora de votar, nem fazer muitas escolhas na hora de votar. Ai, eu juro que eu não quero fazer essas coisas, cara. Mas não tem pra onde correr, né? Enfim, corta. Mas vamos lá. Então a gente tem liberdade política, participação do indivíduo no exercício do poder político, tanto como eleitor quanto como algum cargo político. E o terceiro, liberdade social. Direitos individuais relativos ao bem-estar econômico e social. Eu posso trabalhar, eu posso comprar, nenhum problema com o iPhone, eu adoro o iPhone, eu acho que eu só não vou saber usar o iPhone. Vou precisar de tutorial do lado, full time, porque é difícil, não é fácil. Né? Nenhum problema com o capitalismo. Ah, Sheila, não, eu gosto de comer bem, gosto de viajar, não há nenhum problema, a gente tem essa liberdade. Isso não pode te mover a sua vida, a ganância, enfim, não estou aqui também para pregar nenhum tipo de moral, nada disso, mas para a gente entender essa liberdade social como direitos individuais relativos ao bem-estar econômico e social. O meu bem-estar econômico e o bem-estar econômico da sociedade. Eu sei que tem muita gente aí já falando no momento atual que a gente está vivendo, quarentena por coronavírus, Covid-19. Vamos ter uma condição de ter um auxílio, né, do governo federal. Já tem gente falando mal. Antes de falar, vamos ler, vamos estudar, vamos colocar essa condição de relativos ao bem-estar econômico, pessoal e social em pauta. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não vai ter o aplicativo, não tem o celular para baixar o aplicativo. É comum. Está na hora de se repensar uma sociedade que não tem tudo que todos têm. Ah, Sheila, você agora não sou nada, gente. Eu só sou um cidadão que pensa, que faz xixi, que faz cocô. Sou normal como qualquer outra pessoa. Da mesma forma como eu me alimentei de manhã, eu só queria que todo mundo se alimentasse. Não precisa ser com a mesma coisa, não. Só que a gente precisa entender. É uma liberdade social. E não sou eu que estou falando, não. É o Marshall, ó. É o Marshall que está falando isso. Que a cidadania plena existe quando os seguintes direitos são garantidos. Liberdade civil, liberdade política, liberdade social e visão clara e consciência entre os indivíduos, né? Aí fechou. Acho que eu já posso terminar a aula. Fechou, o Marshall que tá falando, não sou eu, cara. Não briga comigo, briga com o cara lá, entendeu? Briga com ele, resolve com ele lá, vai lá no túmulo dele e resolve.
Visão clara e consciência entre os indivíduos a respeito de seus direitos e suas obrigações. Vamos trocar obrigações por deveres? Vamos. Então, o que me cabe, direito, dever são as minhas obrigações. Então, bonito, você está lá no olho do furacão, você também é responsável. Vou gastar tudo sem fazer uma reserva, não vou trabalhar, vou viver de estudo o tempo todo. É contigo, são escolhas, a gente já falou das escolhas mais cedo, né? Bom, na página 133, a gente vai avançando, tá, gente? Isso aqui, ó, eu jogo a semente, jogo a bomba e aí tu vê o que tu vai fazer com a bomba, né? Eu acho que tem que estudar, eu acho que tem que fazer uma resenha, eu acho tudo, né? Aí é contigo. Bom, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, sob os cuidados amparados pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948, a ideia de cidadania está vinculada aos direitos humanos. Direitos humanos, Sheila, que universaliza e torna obrigatórios direitos fundamentais como saúde, educação, moradia e etc. Há quem diga, né, que os direitos humanos é só para os coleguinhas lá, né? Coisa de comunista e tal, mas não é bem assim. Vamos ler, gente. A gente faz parte de uma... Aqui embaixo, ó, aqui embaixo na pirâmide, a gente faz parte de uma basezinha aqui da pirâmide. Lembra da pirâmide que a titia faz? Sempre faz a pirâmide, né? Adoro meus desenhos. Lembra que aqui não é, gente. Nunca vai ser, tá? Desculpa, não sei. Pode ser que, enfim. Tem uma moeda aí que você fica na internet, né? E se você achar ela, você vai ficar milionário. Qual é? Bitcoin. Isso mesmo. Pode ser, né? Pode ser? Pode, eu não sei. Não sei também. Mas praticamente a gente faz parte aqui dessas camadas, né? Mesmo que você esteja nessa menor camada, não estou dizendo que você é pobre, a gente é trabalhador, cara. Seu pai, sua mãe, você. Mesmo que a gente faça parte daqui, aqui a gente faz parte de uma minoria que elevou um pouquinho o processo cultural, elevou um pouquinho o processo educativo, está elevando a cada vez mais. Vocês não estão sentados aí em casa ouvindo as nossas aulas gravadas, muito menos as nossas lives, só porque vocês estão afim de ficar em casa comendo Doritos. Vocês querem, a gente vai sair desse problema que a gente está vivendo, né? A economia vai dar uma guinada, a gente vai sair disso, vai ter Enem, vai ter concurso, a gente vai passar por isso. Então, não pensem, não façam, não reproduzam o mesmo discurso de quem, mesmo estando aqui embaixo, não faz parte desse pequeno quadradinho, desse pontinho aqui, ó, que é quem estuda, quem esclareceu a mente, que é você, que sou eu, que é o Adriano, que é a galera que está estudando. Então não reproduzam que direitos humanos não servem para nada. Pelo amor do guarda. Vá ler, gente, pelo amor de Deus. Vamos ler, vamos né, entender esse processo. Então, se o Marshall já estava falando que para que se descreva um direito civil, para que eu entenda o processo de cidadania, existe uma cidadania plena. Para isso eu tenho que entender 4 princípios: o princípio de liberdade civil, o princípio de liberdade política, o princípio de liberdade social e uma visão clara, um princípio de visão clara e consciência entre os indivíduos. A própria sociedade se organiza. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da confusão, a própria sociedade se organiza. Vai para uma fila, tudo bagunçado, o gerente ainda não chegou, sei lá, fila de banco, os próprios cidadãos da fila já se organizam, quem chegou primeiro, até quem chegar e já está ali se organizando. Nós aprendemos a nos organizar. É uma visão quase que está intrínseca na gente, uma visão clara e consciência entre os indivíduos a respeito de seus direitos e obrigações. Troca obrigação por deveres. Aí, o Marshall já falava isso na modernidade. A partir disso, a ONU vai colocar que o processo de cidadania está em pauta a partir dos direitos humanos. E aí, na página 133, a gente tem ali parcialmente a Carta dos Direitos Humanos, colocando os direitos e deveres dos cidadãos. É para todos, gente, é para todas as classes.
desde as classes mais marginalizadas, e marginalizadas no sentido de marginal propriamente dito, daquele cidadão que ele infringiu normas e leis e está preso num processo penitenciário, a quem está lá prendendo o cara, para todos. A Carta dos Direitos Humanos, ela é para todos, ela vai incumbir ali direitos e deveres, é para todos, toda vida importa, toda vida é importante, é só isso, ok? E aí tem as éticas específicas de cada nicho social, de cada colocação da sociedade. Então vamos lá, ao pensar em cidadania, cidadania é uma busca incessante. Eu grifei essa palavra, essa frase, porque essa frase está na página 133 e 134. É um tópico específico, a cidadania é uma busca incessante. O tempo, lembra quando eu falei que ser cidadão não é só nasceu, colocou e jogou ali a criança e tal? É um processo de construção que começa nos grupos sociais. Família, Sheila, sou filho de chocadeira, né? Não, você deve ter nascido em algum canto aí, pelo amor de Deus. Você já teve um processo, esse processo social. Então, você não nasce jogado, para construir um cidadão demanda tempo, demanda consciência, demanda essa qualidade que é o primeiro momento e demanda esse conluio entre direitos e deveres. Até a criança mais mimada, ela sabe quando ela vai ser corrigida diante de algum ato. Então, se a criança sabe, por que o adulto não vai saber o que é certo e errado, sem ter necessidade de ter alguém no ouvido dando os bizus do que é certo e errado? Eu não estou falando de moralidade não, tá, gente? Não estou falando nada de moral não. Estou falando de questões mesmo sociais, do que deve a mim, do que cabe a mim, do que é meu direito e o que é o meu dever, tá? Enquanto cidadão. E esse processo de busca, a cidadania é uma busca constante, incessante, é porque ela é constante. Eu preciso aprender o meu papel de cidadã a todo o tempo, porque há um grande engano achar que ser cidadão é só algo muito individual, só cabe para mim. O que tá bom para mim, tá bom. Não é. O processo de cidadania é um processo também coletivo, também é para o outro, também é para que haja essa ida e vinda, haja essa troca social, ok? É tipo, não colocar só a vaga no carro lá, a vaga do idoso, ponto. Ele tem o direito de ser idoso. Quando você for idoso, você bota o seu carro ali, né, para deficiente. E por aí mais, gente, por aí vai, tá? E por aí vai. Tá rindo? Deu até beber água, porque eu falo que eu não vou falar essas coisas, mas é impossível não falar. Então, a partir do momento da Carta dos Direitos Humanos, ele colocar direitos e deveres, a gente avança para a cidadania como uma busca incessante. A partir do momento dessa cidadania ser uma busca incessante, ela vai alocar cada nicho social, cada agrupamento social. E aí a gente vai entrar num agrupamento que nós chamamos de minorias. E quando a gente fala de minorias, a gente não está falando em quantidade, a gente não está falando de número quantitativo, né? A gente está falando de um conjunto de indivíduos nos seus nichos, em todo o nicho social, maior, macro, aplacando, alocando os menores, afunilando, e por mais que o nicho seja pequeno, né, ele pode ser em número muito grande, mas é por isso que ele é denominado de minorias. E então a gente vai colocar, ao pensar na cidadania, lembramos dos direitos e deveres na finalidade de me tornar cidadão. Então eu me torno cidadão a partir do momento em que nasci, já estou no processo de me tornar cidadão, tá? Desse processo. A partir disso, no segundo momento, tá lá no meu primeiro slide, o conluio, direito e dever. Então, não é só o que é meu direito, hein? Não, qual é o meu dever também, né? Enfim. Então, nessa discussão, lembramos também o conceito de minorias, que são grupos de indivíduos
que não têm seus direitos plenamente reconhecidos na sociedade. Então, essas minorias, apesar de serem em quantidade muito maior, ela é minoria porque ela não tem os seus direitos e deveres reconhecidos. E vou além. São minorias que não têm voz e nem vez. Eu vou avançar, tá? Porque ao longo a gente vai falar disso, que tem umas coisas aqui que eu gosto de falar, eu vou ter que me conter um pouquinho para não falar muita coisa, porque senão, já viu, né? Cortam as minhas asas e a titia não pode falar essas coisas. Então, o conceito de minoria é mais amplo que apenas números, quantidades. Ele abrange indivíduos em condições desfavoráveis. Gente, grava. Toda vez que eu falar de minoria, eu estou colocando que esse cidadão está em condição desfavorável a quem? Coloca na tua condição, se coloca ali. Se você tivesse naquela condição, você gostaria de estar ali, você teria voz e vez, identifica que ali há uma minoria. Faz então, já que não dá para fazer o parâmetro a partir do topo da pirâmide, faz aqui embaixo. Mesmo nesse nicho aqui, tem outros subnichos, né? Tem outras subdivisões. Onde é que a gente está? Com certeza, em educação, a gente está aqui, tem uma galera muito maior numa quantidade que desconhece. Mas essa minoria que somos nós, a gente tem voz e vez. É só uma questão da gente começar a repensar, a realocar as nossas formas de pensamento. Então, Sheila, só porque eu sou estudante, então eu sou minoria? Mas não é uma minoria que não tem voz, nem tem vez. Porque a gente tem os sindicatos, a gente tem as coisinhas aí que nos dá condições e tal, políticas, né? Então, vamos lá. O conceito de minoria é mais amplo, então ele dá em condições desfavoráveis. Olhei para uma condição, antes de julgar, é uma condição favorável a mim ou ele está em uma condição desfavorável? Identifico uma minoria, ok? Antes de brigar, gente, antes de falar, antes de chamar a pessoa de vagabundo, antes de falar isso e aquilo, identifica primeiro, ok? Então, ainda em conceitos de cidadania, dentro das maiorias, as minorias. Então, dentro do macro-maioria, eu tenho a minoria. Minoria, ok? E minorias aqui não envolve números, mas o não reconhecimento de voz e vez. Voz, fala. Será que todos os grupos sociais têm voz e têm vez? Passando daqui para Manguinhos, mais uma vez. Vai daqui para o centro da cidade. Onde você gosta de ir no centro da cidade? Vamos lá, Lapa, adoro Lapa. Você não vai a Lapa, não. Ninguém de você. Só a Adriana que pode ir, que a Adriana é maior de idade. Daqui para o centro da cidade, vou para a rodoviária Novo Rio, show. Eu vou viajar, vou para a rodoviária, vou para, né, vai daqui para lá. Você vai ver ali, perto de Manguinhos, moradores de rua. Vocês acham que eles têm voz e vez? Então eles são maioria ou minoria? Só você que vai me dizer, né? Eu penso que são minorias. Se você acha que eles são maioria porque são muito grandes ali, a população é muito grande, a gente vai ter que ver essa aula muitas vezes. Enfim, exemplificando minoria, a gente até se desconcentra, né? Adoro essas coisas. A aula tá gostosa, né? Graças a Deus. Então, exemplificando minoria, que embora em números absolutos sejam grandes, mas são minoria ainda, as mulheres. Sheila, lá vem ela, feminista. Pausa. O feminismo nunca foi e nunca será a negação do homem. Pelo amor de Deus, nós amamos homens. Inclusive as feminazes, porque elas tiveram pai, independente da história. E se está reclamando muito, baixa na análise, brota na análise para trabalhar essas questões. Mas o feminismo não é a negação do homem, nunca foi. É pé de igualdade, a gente só quer igualdade de direitos, deveres, né? Condição de igualdade, é só isso, somos cidadãos, somos convidados a ser cidadãos. Olha lá o primeiro slide. Qual é a primeira condição de cidadão? Condição, qualidade. Depois, direitos e deveres, esse conluio, pauta em 2. Então, independente de macho ou fêmea, somos iguais perante a nossa Constituição Federal. Blá, blá, blá.
Temos ali nossas diferenças biológicas, não fisiológicas, mas biológicas, ok. Macho e fêmea, mas não é essa a questão. E aí não estou falando nem de sexualidade, porque também é uma outra minoria, outra categoria, né? Mas para a gente entender. Então, as mulheres, embora sejamos em maior quantidade, somos minorias, porque a nossa voz e a nossa vez ainda é pequena. Mas Sheila, nós tivemos uma presidenta, ok. Mas Sheila, nós tivemos... Ok, ainda é minoria. E a gente precisa olhar isso, ok? Não quero catequizar ninguém, não que eu não gosto desse negócio de catequese, não, que eu acho que isso é um saco. Não gosto que venha me catequizar, então também não gosto de catequizar ninguém, não. Vai ler, tira suas conclusões. Toda discussão é saudável, né? Eu não estou aqui para pregar nada, para mudar a cabeça de ninguém, a gente está aqui para fazer essa ideia. Então, voltando. Exemplificando exemplificando minoria, que embora em números absolutos sejam grandes, são minorias ainda. As mulheres, maioria numérica e minoria enquanto grupo. Então, nós ainda somos minoria, embora a quantidade seja muito maior, ok? Minorias podem referir-se aos que sofrem marginalização ou discriminação. Em geral, preconceitos sexuais. Quais são essas discriminação, marginalização que podem acontecer? Preconceitos sexuais, raciais, físicos, estéticos ou religiosos, ok? A quais grupos estamos falando? Indígenas, negros, mulheres, idosos e outras minorias. Sheila, encontro isso onde para estudar? Teu material teórico, página 135 a 142, ok? Sobre outras minorias. Eu gosto muito de falar sobre outras minorias, porque a gente vai falar que cada pessoa é única. Essa fala, ela inscreve na gente uma condição muito de empatia e uma condição de interpretação do outro, ok? Essa interpretação de entender o outro, tá? E aí o que a gente vai identificar? Essa afirmação tem mais peso no mundo contemporâneo, marcado pela globalização e informatizado. Nós, no passado, e aí antropologicamente falando, né? Essa questão da antropologia, o estudo do homem social desde os seus primórdios, estudo do homem desde os seus primórdios, e a sociologia, o estudo desse homem em sociedade, esse comportamento do homem, né, em sociedade, essa construção do homem social, que a partir do momento tem mais um, já dá pra gente entender esse processo de socialização. É eremita, tá vivendo lá sozinha, é contigo mesmo, é você com o teu demônio. Mas você está com o outro, né, Adri? Só tem eu e a Adriana aqui. A gente tem que ter uma comunicação, não tem pra onde correr, não posso desrespeitá-lo, nem ele a mim. Há aqui um conluio, né, de amor eterno, óbvio, mas há um puta um puta respeito, né? Enfim, e entender que cada pessoa é única nas suas escolhas, na sua inscrição de mundo, naquilo que você é, entendendo que ninguém muda ninguém. Aspecto físico, modo de se vestir, modo de se falar, gosto, desejo. Vamos falar de tesão também. O outro tem o desejo de algo que é diferente do meu, problema dele, querido, querida. O outro tem um religamento com transcendente, problema dele, não é igual ao meu. Foi-se o tempo em que a gente, mundo globalizado e informatizado, foi-se o tempo em que eu achava que a minha cultura era melhor do que a do outro. Ponto. Hoje eu não posso. Gente, é muita ignorância achar que eu sou o centro do universo, né? A gente já entendeu que o negócio não é assim, que não funciona desse jeito. Até postei no meu stories do Instagram, acho que vou postar de novo isso, né? O homem no centro e todo, não. O homem faz parte dessa natureza contínua, que se renova, enfim, né? A gente só tá numa cadeiazinha, né? Mas mesmo assim, não sei nem se a gente tá muito racional ultimamente, não. Que a gente perdeu um pouquinho essas coisas, né? Mas enfim. Pois é.
Então, sobre outras minorias, cada pessoa é única. Essa afirmação tem mais peso no mundo contemporâneo marcado pela globalização e informatizado. Que são essas outras minorias? Imigrantes não são iguais a nós em desejos, em condição, em situação, em fenótipo. São diferentes, que em alguns casos sofrem xenofobia, que é a antipatia pelo que é estrangeiro ou eu sou cultura. Menores de rua é diferente, não tem jeito, não tem jeito. Você vai olhar seu filho, seu irmão dentro de casa, tem a mesma idade do menor da rua lá, do menor na rua. Não é a mesma criança. Primeiro porque somos seres indivíduos e cada pessoa é diferente. O seu irmão não tem a mesma astúcia e malícia daquela criança que teve que aprender. Então, antes de julgar, observe, seja mais humano, empático e por aí vai. Não vou catequizar ninguém, odeio catequese, detesto catequese, Deus que me livre. Sem teto, sem terra, superlotação e má condição de população carcerária são condições de minorias. É minoria. Não estou falando para você ir lá fazer visita, fazer nada disso, mas para você aprender a discursar sobre... O discurso tem que mudar. Em algum momento o discurso tem que mudar. Se puder mudar com essa minoria aqui que pensa... Lembra dessa minoria que eu falei que pensa? Se mudar a partir dessa minoria que pensa, a gente vai começar a ter voz e vez. Agora, se a gente só reproduz a fala de que direitos humanos é só para... Aí fica difícil. Não vou nem reproduzir a fala porque eu acho essa fala horrorosa, mas todo mundo sabe o que é, né? Tu sabe, né, Adri? Então tá. No contexto social, na página 142, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu e equiparou a união estável e posteriormente o casamento civil de pessoas do mesmo sexo, tal como uniões de pessoas de sexo oposto. Eu coloquei esse contexto social porque não é meu, isso aqui é do material que a gente trabalha, o material do poliandro, que é o que a gente trabalha com ele. O contexto social vai colocar que o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2011, equipara a mesma condição de casamento entre Adriano e eu. Igual, com a mesma condição civil, igual, no mesmo peso, se fosse eu com outra e Adriano com outro. Normal, natural. Isso ainda é minoria. O mundo vai mudar se a gente não entender as condições civis. Eu nunca me casaria com um menino. Ok, mas deixa o outro ter o direito de casar. É só isso, tá? Isso ainda é minoria. Eu nunca me casaria com uma menina. Ok, mas deixa a outra calada. De repente tem outra lá. São minorias que a gente precisa aprender a compreender. Ok? E aí... A gente vai fazer umas considerações finais. Estou com tempo, Dri? Tô, né? Mas dá para fazer, acho que é o último slide. Bom, a esse processo de cidadania, o que a gente faz com as considerações finais? A gente entende que o conceito de cidadania é mais do que ser cidadão. O conceito de cidadania é mais do que ser cidadão de um país. Envolve direitos civis, políticos e sociais, correto? A ideia de cidadania está vinculada aos direitos humanos, que universaliza e torna obrigatórios direitos fundamentais como saúde, educação, moradia e etc. Para instalar a plena cidadania, os espaços devem ser abertos às vozes menos poderosas, que nós chamamos essas vozes de minorias, para ser garantido acesso a todos a educação, segurança, saúde, justa distribuição de renda e cultura de qualidade. Onde a gente entende isso? Lá em Marshall e depois na Carta dos Direitos Humanos, ok? Está lá no nosso slide anterior. Minorias são grupos de indivíduos que não têm seus direitos plenamente reconhecidos na sociedade. Aqui não envolve números, mas a falta de reconhecimentos de voz e vez. E eu fecho com uma fala que eu gosto muito, que é,
Minha, óbvio. O reconhecimento das diferenças aprimora o caráter democrático de uma sociedade. E quanto mais seu processo de cidadania. Então, a partir do momento em que eu reconheço as diferenças, eu aprimoro o caráter democrático de uma sociedade e quanto mais seu processo de cidadania, ok? Reconhecendo as diferenças, reconhecendo que eu sou um cidadão no mundo, reconhecendo que o outro é um não eu, é uma fala muito minha, o outro é um não eu, mas ele também tem o direito de respirar o mesmo ar que eu estou respirando. Então, entendendo a minha condição de cidadão e entendendo a condição do outro, ok? Que também é um não eu, mas que também tem o direito de tudo. Gente, não pode esquecer de assistir a outra aula, não pode esquecer também de colocar um ok aqui, presença, tá? Colocar o nome de vocês. E a gente agora está colocando todo o material, postando no Google Classroom, né? Então vamos lá, essa aula já vai estar disponível, o Adriano vai me ajudar a colocar lá hoje. Gente, beijo, assista a próxima aula, até a próxima!